Palavras diárias de Deus. Quanto mais as pessoas aceitam as palavras de Deus, mais esclarecidas ficam e mais têm fome e sede em sua busca de conhecer Deus. Só aqueles que aceitam as palavras de Deus são capazes de ter experiências mais ricas e profundas e são os únicos cuja vida pode continuar a crescer como as flores do gergelim. Todos que buscam a vida deveriam tratar isso como um trabalho de tempo integral. Deveriam sentir que, sem Deus, eu não posso viver. Sem Deus, nada posso realizar. Sem Deus, tudo é vazio. Assim, também deveriam ter a resolução de que, sem a presença do Espírito Santo, não farei nada. E se a leitura das palavras de Deus não tiver efeito, então sou indiferente para fazer qualquer coisa. Não se entreguem. As experiências de vida vêm da iluminação e orientação de Deus e são a cristalização de seus esforços subjetivos. O que vocês deveriam exigir de si mesmos é isto: quando se trata de experiência de vida, não posso me dar um passe livre. Às vezes, quando em condições anormais, você perde a presença de Deus e se torna incapaz de sentir Deus quando ora. É normal sentir medo em tais ocasiões. Você deveria começar a buscar imediatamente. Se não o fizer, Deus ficará afastado de você e você ficará sem a presença do Espírito Santo. E, ademais, sem a obra do Espírito Santo, por 1 dia, 2 dias, até 1 ou 2 meses. Nessas situações, você se torna incrivelmente entorpecido e, mais uma vez, é tomado cativo por Satanás, a ponto de ser capaz de cometer todo tipo de atos. Você cobiça a riqueza, engana seus irmãos e irmãs, assiste a filmes e vídeos, joga mahjong e até fuma e bebe sem disciplina. Seu coração se desviou para longe de Deus. Você secretamente seguiu seu caminho próprio e arbitrariamente julgou a obra de Deus. Em alguns casos, as pessoas afundam tanto que não sentem vergonha nem constrangimento de cometer pecados de natureza sexual. Esse tipo de pessoa foi abandonado pelo Espírito Santo. De fato, a obra do Espírito Santo está ausente há muito tempo nessa pessoa. Pode-se vê-las apenas afundar cada vez mais na corrupção, na medida em que as mãos do mal se estendem ainda mais. No fim, elas negam a existência desse caminho e são tomadas cativas por Satanás enquanto pecam. Se você descobrir que só tem a presença do Espírito Santo, mas ainda carece da obra do Espírito Santo, já é uma situação perigosa de se estar. Quando você não consegue nem sentir a presença do Espírito Santo, então está à beira da morte. Se não se arrepender, então terá retornado completamente a Satanás e estará entre aqueles que são eliminados. Assim, quando você descobre que está em um estado em que só há a presença do Espírito Santo, você não peca, se mantém sob controle e não faz nada em resistência ostensiva a Deus, mas lhe falta a obra do Espírito Santo, você não se sente comovido quando ora, não ganha esclarecimento nem iluminação óbvias quando come e bebe as palavras de Deus, fica indiferente em relação a comer e beber as palavras de Deus, nunca há qualquer crescimento em sua vida e há muito tempo está desprovido de grande iluminação. Em tempos assim, você precisa ser mais cauteloso. Você não precisa se entregar, não precisa mais dar rédeas soltas à própria personalidade. A presença do Espírito Santo pode desaparecer a qualquer momento. É por isso que tal situação é tão perigosa. Se você se encontrar nesse tipo de estado, tente mudar as coisas o mais rápido que puder. Primeiro, você deveria fazer uma oração de arrependimento e pedir que Deus estenda sua misericórdia sobre você mais uma vez. Ore com mais sinceridade e aquiete seu coração para comer e beber mais das palavras de Deus. Com esse fundamento,
você precisa passar mais tempo em oração. Redobre seus esforços em cantar, orar, comer e beber as palavras de Deus e cumprir o seu dever. Quando você está mais fraco, seu coração é mais facilmente possuído por Satanás. Quando isso acontece, seu coração é tomado de Deus e devolvido a Satanás, ao que você fica sem a presença do Espírito Santo. Em tempos assim, é duplamente difícil voltar a ganhar a obra do Espírito Santo. É melhor buscar a obra do Espírito Santo enquanto ele ainda está com você, o que permitirá que Deus lhe conceda mais de seu esclarecimento e não fará com que ele abandone você. Orar, cantar hinos, servir em sua função e comer e beber as palavras de Deus. Tudo isso é feito de modo que Satanás não tenha a oportunidade de fazer seu trabalho e de modo que o Espírito Santo possa operar dentro de você. Se não voltar a ganhar a obra do Espírito Santo dessa maneira, se você simplesmente esperar, então voltar a ganhar a obra do Espírito Santo não será fácil quando você tiver perdido a presença do Espírito Santo, a menos que o Espírito Santo o tenha comovido em particular ou o tenha iluminado e esclarecido em especial. Mesmo assim, não leva só 1 ou 2 dias para o seu estado se recuperar. Às vezes podem passar até 6 meses sem recuperação alguma. Tudo isso é porque as pessoas são muito tranquilas consigo mesmas, são incapazes de experimentar as coisas de uma maneira normal e assim são abandonadas pelo Espírito Santo. Mesmo que volte a ganhar a obra do Espírito Santo, a obra atual de Deus ainda pode não lhe ser muito clara, pois você ficou muito atrás em sua experiência de vida, como se tivesse ficado 10.000 quilômetros para trás. Isso não é uma coisa terrível? Digo a tais pessoas, porém, que não é tarde demais para se arrepender agora, mas que há uma condição. Você precisa trabalhar mais e não se entregar à preguiça. Se outros oram 5 vezes ao dia, você precisa orar 10 vezes. Se outros comem e bebem as palavras de Deus por 2 horas ao dia, você precisa fazê-lo por 4 ou 6 horas. E se outros ouvem hinos por 2 horas, você precisa ouvir por pelo menos meio-dia. Esteja em paz a miúde diante de Deus e pense no amor de Deus, até que você se comova, seu coração volte para Deus e você não ouse mais se desviar de Deus. Só então sua prática dará frutos. Só então você será capaz de recuperar seu prévio estado normal.